Ciro Caxambu, e os aliens, quando eles chegam, vocês acreditam? Eu tava vendo umas coisas sobre isso, eu tive mais uma noite insone. Tem uns estudos que eles fizeram com minerais da Austrália e minerais também da Islândia. E existe uma possibilidade, tá? Não é confirmado, porque é muito difícil falar disso, de que a vida tenha surgido 2 vezes na Terra. Que bonito isso. Que aparentemente, acho que foi entre a Terra ser bombardeada por aquele planeta, ou por algum asteroide, ou pelo planeta que deu origem à Lua? Deu origem à Lua, uma coisa assim. E agora, é muito difícil ter acesso ao manto da Terra nesse período antigo, né? Eu não sei se foi esse ou se foi asteroide. É porque a Terra está se mexendo, né? E a gente é bombardeado por asteroide, eventualmente, também. Mas, aparentemente, o manto mais antigo da Terra, os pedaços de manto que estavam expostos naquela época, ficam na Austrália e na Islândia. Sério? Nossa, mas um tá lá no canto, outro tá aqui do outro lado. E eles encontraram uns cristais que tem umas moléculas dentro, que normalmente que a gente só encontra produzida por vida, normalmente, na Terra. E aí a gente está falando de coisas que são, assim, bilhões de anos atrás, antes do surgimento da vida. Aí depois disso, você só vai ver essas coisas de novo, tipo assim, há 4 bilhões de anos atrás, quando a vida começou a surgir. Então, o que pode ter acontecido aqui, tá falando de vida, tipo, é microscópio, tá, gente? Seria... unicelulares. Bactéria. Que a vida surgiu naquele momento de resfriamento da Terra, e depois você vê esse outro momento de aquecimento que matou tudo, e depois, quando o manto da Terra, a crosta da Terra esfriou de novo, apareceu vida novamente. As moléculas que encontraram nesses cristais, elas podem até surgir de outra forma, tá? Como? Sem vida. Eu não sei a explicação, não sou biólogo, não sou químico. Mas, normalmente, você vê gerado por elementos vivos, tá? De que se reproduzem. Se isso for o caso, pode ser que vida seja extremamente comum. Que uma vez que você tenha... que uma vez que você tenha as condições básicas em qualquer lugar do universo... Temperatura, água, a temperatura, oxigênio. Essas coisas, a vida... Não oxigênio nem precisa. Seria água, basicamente, água líquida. E alguns outros sais pode precisar de alguma coisa, mas normalmente isso está relacionado à água, porque a água não está isolada. A vida surge assim. Sério? Se isso fosse confirmado, se a gente tivesse tido vida surgindo independentemente no planeta Terra em 2 períodos, isso seria interessante. Então nós vamos acabar com tudo, e aí vai ter uma nova Terra e um novo céu, com outras pessoas que sejam talvez melhores que nós. A gente não consegue, o ser humano, o que a gente está fazendo agora com o ser humano, a gente, tipo assim, está tendo um momento de redução grande de espécies no planeta. A gente está tendo agora, já teve vários períodos de grande extinção no planeta, motivados por erupção vulcânica, motivados por asteroides, motivado por mudanças climáticas na Terra. Mas é a primeira vez até onde a gente sabe que o surgimento de uma espécie reduziu a variedade biológica do planeta. Essa espécie somos nós. Mas acho que a gente não consegue acabar com a vida, tá? Sempre, tipo assim, a gente não consegue matar toda a bactéria que tem. Não duvido. A gente tem, mas, tipo assim, quando a gente tá falando da vida surgir 2 vezes de forma independente, tipo assim, surgiu vida, aí você teve mudanças na Terra que matou tudo. Não tem mais nada, zero, desapareceu, não tem nada que se reproduz. Aí a vida foi e apareceu de novo. Se esse for o caso, a gente pode ter regras no universo, a gente tá falando de física, química, tá? Que uma vez propícia a situação... a vida existe. A vida pode existir. Isso eu acho até que pode ser verdade. Todo lugar que você olhar no universo vai ter vida. A gente tem bilhões de planetas na Via Láctea que tem condição para vida do jeito que a gente conhece na Terra. Tá? E olha que são condições muito específicas. Você tem que estar numa distância do Sol específica, recebendo uma quantidade específica de radiação para você poder ter, na superfície, água em estado líquido. Por quê? A gente sabe que a gente não conseguiu pensar em nenhum modelo de vida, de surgimento de vida que não envolva água. Porque você precisa de um substrato para os elementos se moverem e se encontrarem. E a água é o ideal. Só que, eventualmente, acho que não na nossa vida, mas provavelmente nossos bisnetos vão ver isso, eventualmente a gente vai conseguir mandar missões para Gemini e para Europa. São 2 luas de Júpiter. Que são luas que têm vastos oceanos debaixo de camada de gelo. As condições para você ter água líquida ali são bem específicas, porque elas não estão na superfície. Essas luas estão fora da faixa de distância do Sol que você precisa estar para ter água líquida na superfície. Porém,
por conta de como a água funciona e também de como movimentos tectônicos funcionam dessas luas e tal, você pode ter uma camada de gelo que funciona como isolante térmico. O gelo tem essa função estranha, tá? Ele funciona como isolante térmico. E logo depois disso, uma camada de água líquida em cima, que é aquecida, inclusive, pelo movimento geológico dessas luas, porque, tipo assim, o núcleo delas é aquecido igual você tem na Terra e tal. E aí, ali, você pode ter vida. Mas isso daí já seria um pouco mais complicado, porque você não tem luz do Sol. E a gente tem modelos em que a gente, de fato, aliás, acho que é a maior parte da crença dos cientistas, de que você pode ter vida sendo gerada sem luz do Sol, porque a gente tem aqui na Terra vida, esses escapamentos de ar, tipo vulcânico, chamam de vents, que ficam no fundo do oceano, onde não bate luz. Depois você desce mais ou menos 1 quilômetro, não passa um fóton de luz do Sol, tipo, não tem luz mesmo. E, no entanto, você tem vida, que é alimentado por esses outros processos, tipo processos termoquímicos, né? Você não faz fotossíntese, você faz... O que é? Termossíntese? Deve ser esse o nome, não sei. Quimiossíntese, tá? O Gabriel falou. Quimiossíntese, obrigado. Com base nisso, você pode até esperar que tenha vida num lugar desse. Se a gente for lá e encontrar vida, eu tô falando, tá, gente? É bactéria, tá? Não é inteligente, é isso que vida não é um ETzinho. Tá bom? Tipo assim, se tiver vida no universo de forma ampla, a gente vai ver que, tipo, 99,9999999999999999999% dela é unicelular. Porque na maior parte do tempo que teve vida na Terra foi unicelular, tá? Estamos falando de coisa tipo bactéria, tá? Não necessariamente tem que ser bactéria, mas a gente tá falando desse tipo, tá? De uma célula só. Então, se a gente encontrar lá, sob aquelas condições, que nem são as ideais que a gente pensa, pode ser que a vida seja extremamente comum no universo. A gente pode pensar que bactéria seja, tipo assim, igual carne de vaca. Todo planeta que a gente chegar e tiver água em alguma forma líquida, você pode esperar. Cadê as bactérias? Pode ser o caso a gente encontrar até em Marte, porque tem bactérias que sobrevivem em ambientes extremamente hostis. A gente vê isso aqui na Terra, tá? E pode ser o fato de que Marte, o que é muito provável, foi um planeta mais ou menos parecido com a Terra há muito tempo atrás, antes de perder a atmosfera dele. A maior parte, né? Hoje ele tem uma atmosfera aí que é 1% da Terra, né? Densidade da Terra. Mas pode ser que essas bactérias que floresceram nesse período estejam ainda vivendo no subsolo. Então, de fato, pode ser que vida seja um treco extremamente normal. Agora, pode ser que vida pluricelular seja um treco mega absurdamente raro. E pode ser que vida inteligente seja raro ao ponto de só ter na Terra. Fizeram já uns cálculos que, tipo assim, os caras calcularam, porque tudo isso tem que ser estimativa, depende o valor que você dá para cada coisa, né? Que é tudo chute. Porque é o único lugar em que a gente conhece vida, a única forma de vida que a gente conhece é a da Terra, né? O resto tudo a gente tem que extrapolar e chutar, né? especular. Mas pode ser o fato, dependendo do cálculo de como você fizer desses passos que você precisa para ter vida inteligente. Você tem vida em e não sei quantas vezes. Você tem vida pluricelular em tantas vezes. Aí a vida pluricelular no planeta tem que sobreviver por tanto tempo para você chegar à chance de ter alguém tipo, mais inteligente. Você tem várias coisas assim que você tem que ter. Dependendo de qual valor que você dá para cada um desses passos, a dificuldade de ter cada um deles, pode ser que você chegue à conclusão que de todas as galáxias que a gente sabe na Terra, só uma tenha gerado vida inteligente. E essa pode ser a gente. Agora, teoria da evolução. Esses serezinhos não podem evoluir em bilhões de anos se tornarem inteligentes? Então, podem, mas a questão é, você tem que pegar e tentar estabelecer, pelo menos extrapolar o que a gente conhece da vida na Terra, né? Porque é a única experiência que a gente tem, tá, gente? A gente tem que extrapolar tudo de um exemplo, o que nunca é bom. Você tem que entender que se esses seres surgiram lá, as mesmas leis evolutivas que se aplicam aqui se aplicam lá, né? A não ser que eles tenham sido, de fato, surgido de uma engenharia de algum ser extraterrestre. Mas se eles evoluíram naturalmente, como aqui na Terra, de fato, as mesmas leis evolutivas se aplicam. Mas a questão é, a gente tem vida no planeta que é 4 bilhões e meio de anos. Sim. Aí, o que acontece? Os seres, para evoluírem, você tem várias estratégias que surgem, né, no processo de seleção natural. Não que elas são pensadas, mas o processo de seleção natural conforma elas. De várias estratégias de sobrevivência.
Você tem exoesqueleto, endoesqueleto, você tem corpo frio, corpo quente, você tem, como é que é, Psilotérmico, isso daí, tá. exatamente. Você tem várias coisas que os bichos fazem. A gente já teve, sei lá, bilhões de espécies durante toda a história da vida na Terra. Quantas vezes surgiu inteligência? Ah, não tô falando de inteligência, não. Então, uma vez. Sim. Então, tipo assim, das estratégias de sobrevivência das espécies, vamos colocar assim, inteligência não é a dominante. Mas a gente tá falando da nossa inteligência, né? Que assim, você pô, golfinho é inteligente? Não, eu tô falando assim, inteligente no As sentido de formigas são inteligentes? construir uma civilização avançada. Pois é, as formigas são inteligentes? Mas inteligente igual a As gente, abelhas assim, são inteligentes? Não, tô dizendo, A gente domina a cadeia, mas tipo assim... Não, eles não são inteligentes, eles, tipo assim, têm inteligência animal. Você tá falando racional. Não, tô dizendo capacidade de construir uma sociedade avançada. Tipo assim, os golfinhos não vão construir foguete tão cedo. Quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de alguém pelo menos, do nosso nível de inteligência. Para encontrar a vida inteligente, a gente tem que entender que se as mesmas leis da evolução que se aplica aqui na Terra, se aplicam em outros lugares, não tem motivo para pensar que sejam diferentes, tá? De seleção natural e coisas do tipo. Elas se aplicam lá, você pode pensar que a raridade de alguma espécie desenvolver inteligência como estratégia de sobrevivência é tão grande quanto aqui na Terra. E aqui na Terra, em 4 e tantos bilhões de anos, quanto foi? 4 bilhões de anos de evolução? De vida, né? Que tem aqui, eu acho. A gente só viu inteligência ser desenvolvida uma vez, que é pelos Homo sapiens. E aí a gente está pegando todas as subespécies ou subvariações de Homo sapiens, né? É muito difícil, tá? E não só isso. A pluricelularidade é uma coisa extremamente complexa. Eu acho, tá? Certamente, se vida for comum no universo, mesmo vida sendo comum, onde você viu água líquida, você vai ver vida. 99,99999999999999999% vai ser unicelular. Agora, você pegar 0,0000000 vai ser multicelular. Aí você pegar disso daí, você pega aí, coloca mais algumas dezenas de zero, talvez você encontre uma vida inteligente. Mas pode ser que em vida inteligente seja só a gente, tá? Então é isso. Meus pensamentos de madrugada, eu não dormi hoje.